Gestão e mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O assunto do programa de hoje é empreendedorismo. Temos um convidado muito especial. Está no ar o programa Gestão e Mercado. Vamos conhecer o nosso convidado especial? Muito bem, está aqui conosco Edivaldo Nunes de Oliveira, conhecido na região de Marília como Didi. Didi dos parafusos, Didi das ferramentas, enfim, Didi. Quem é o Edivaldo Nunes de Oliveira? Rapaz, o Edivaldo, o Didi, é um nordestino lutador que chegou em São Paulo, nós chegamos em 1972, eu, meus irmãos, meus pais, né? E aqui começamos a nossa história. Marília é a nossa história. Eu hoje, se você me perguntar, eu sou marilhense, porque eu já tenho 63 anos. Eu cheguei aqui com 16, né? E adoro essa cidade. Adoro essa cidade. Esta cidade é a minha vida. É onde casei com uma mulher de Marília. Tenho 2 filhos marilhenses que foram o grande presente que recebi de Deus. Perfeito, Didi. Mas você saiu lá do Maranhão, né? Cidade de Caxias. Aí foi morar em Recife. Isso. E você veio para cá, foi um processo que envolveu a sua família. Sim. Conta para nós aí como é que aconteceu o início do conglomerado de ferramentas e parafusos. Olha, nós saímos de Caxias, estado do Maranhão, onde o meu pai Henrique, sempre foi um homem, um visionário, um homem que não tinha medo e casado com uma grande mulher. Uma mulher que quando meu pai dizia, vamos fazer isso, ela dizia, vamos, vai que eu tô junto, vamos juntos. Parceria mesmo. Parceria. Meu pai tinha no Maranhão uma indústria de óleo babaçu. Meu pai, veja bem, o meu pai me lembra uma miniatura do Matarazzo. O Matarazzo ele foi criando... Ele começou com a fábrica de banha, depois ele criou a fábrica de lata, porque ele não tinha lata para colocar a banha, depois ele criou a fábrica de saco para vender a banha, as coisas em saco, e ele foi criando coisas que ele precisava. Meu pai era assim. Meu pai foi para Caxias, que era naquela época um lugar que não tinha nada, montou uma indústria de óleo de babaçu. Depois ele montou uma serraria, porque ele precisava de madeira. Depois ele montou uma máquina de arroz, porque naquela região havia uma produção de arroz muito grande. Montou uma autopeças, porque não tinha autopeças para se vender. E tinha uma propriedade agrícola onde ele tirava alguma coisa para a subsistência também da família. O meu pai era um visionário, era um homem que tinha uma capacidade de enxergar muitos anos além do que nós estávamos. E a ordem na família era, todos os meus filhos eu quero concurso superior. Concurso Tanto superior. é que você hoje é advogado, já exerceu um dia a profissão. E eu gostaria de saber, você me falou que um dos seus irmãos é médico. Sim. E foi o que deu origem aí ao negócio de parafusos e ferramentas. O negócio de ferramentas
vem também meu pai. Porque o meu pai já tinha, naquela época, Henrique, tinha aqueles armazéns de cereais, né? Que lá no Nordeste a gente chamava aquilo de armazém de estivas. Era uma casa São Jorge de Marília, que vendia querosene, que vendia banha, que vendia pólvora, que vendia ferramenta, que vendia comida, que vendia tudo o que se precisava. Meu pai tinha o armazém também de cereais, né? Que na nossa época se chamava, lá na nossa cidade, armazém de estivas. Hoje, aqui vocês chamam de empório, aqui vocês chamam secos e molhados, não é? E meu pai era um homem que já vinha de uma longa experiência. E o meu irmão mais velho, meu pai partia do princípio que todos os filhos tinham que se formar. Meu pai sempre dizia ao meu irmão mais velho: filho, seus irmãos vão te seguir. Você tem a obrigação de ser importante, porque seus irmãos vão atrás de você. A sua responsabilidade era muito grande. Até isso era uma responsabilidade com o meu irmão muito grande. Talvez isso não fosse nem justo cobrar isso do meu irmão. Mas o meu irmão realmente foi um segundo pai. Quando meu pai saía, meu pai era meu irmão. Eu tinha a obrigação de prestar contas a ele e obedecer todas as ordens. Uma hierarquia. Uma hierarquia. Esse meu irmão é médico em Marília. Hoje ele não exerce mais a medicina, mas é dono da Casa dos Parafusos. Mas é um irmão assim que, eu volto a repetir, presente de Deus. É Perfeito. uma pessoa magnífica. Todos os meus irmãos, sem exceção de nenhuma. Eu sou grato a Deus por ter eles. Quanto tempo tem hoje a Casa dos Parafusos? A Casa dos Parafusos... A Didi Parafusos A ou Didi- Casa dos Parafusos? A que Não, surgiu primeiro? A Casa dos Parafusos foi a que surgiu primeiro, foi criada por meu pai, meu irmão mais velho. A Casa dos Parafusos foi fundada em 1970. Nós adquirimos ela em 1972. Fomos sócios, todos os irmãos, 30 anos, Henrique. E cometemos um erro. Fomos sócios 30 anos e separamos a nossa sociedade numa boa, sem briga, sem razão, porque nós achávamos que deveríamos dar espaço aos filhos, aos jovens. Isso foi um grande erro. Se nós tivéssemos continuado os irmãos juntos, e em vez da gente ter separado, a gente tivesse aberto 10 filiais e colocado um filho em cada um, não temos 10 filhos, não. Nós temos aí hoje, acho que 7 ou 8 filhos dos irmãos todos. E nós teríamos crescido muito mais, talvez hoje fôssemos grandes importadores. Mas nós achamos melhor, separamos, sem briga, sem nada, somos irmãos, nos amamos, nos adoramos, somos comerciantes no mesmo segmento e fazemos uma concorrência justa e honesta. Essa é a Perfeito. nossa Isso dá para notar que seu pai era um empreendedor, né? Ele abriu vários negócios, passou essa veia empreendedora Para nós. para os filhos. A Casa dos Parafusos surgiu. Hoje, cada irmão tem uma loja, é um negócio de sucesso. Sim. E eu gostaria de saber quais foram as dificuldades iniciais quando vocês iniciaram a Casa dos Parafusos. O que dificultou ali a alavancagem das vendas? Henrique, a Casa dos Parafusos era pequenininha, ela foi criada por um grande amigo nosso chamado Dimas de Rusa, que era uma pessoa maravilhosa, e ele criou para os filhos. Depois os filhos não se adaptaram e ele quis vender para nós, né? Mas nós compramos, vindo do Nordeste para São Paulo, como nós viemos, nós chegamos aqui como nós viemos, era assim como se você saísse de um país para outro. A única vantagem é que nós falávamos a mesma língua. Você não conhecia ninguém, você veio morar numa cidade. Naquela época, a grande quantidade de nordestinos que existia em Marília era aquele povo que vinha trabalhar na roça, é aquele povo que vinha trabalhar na construção civil, era aquele povo muito humilde.
né? E nós já viemos num patamar um pouco maior, nós já viemos com nível de instrução elevada, nós viemos trabalhar como comerciantes. Então, nós tínhamos que ser dinâmico, nós tínhamos um grande general à frente daquilo tudo. Meu pai era um grande general, mas seus filhos eram um exército de elite, porque nós trabalhávamos 24 horas sem cansar. Nós partimos do princípio, enquanto estivermos sendo bem pagos, nós trabalhamos 24 horas e sem cansar. Eu percebi na sua fala, né, anterior, que você era um vendedor múltiplo, você vendia de tudo, porque vocês saíam da região, vocês percorriam. Sim. E você permutava. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagar, não era problema para você. Não era. Nós dividimos os setores entre os irmãos. A gente vendia, a gente chegava no cara, o cara tinha uma fábrica de carroça. A gente vendia parafuso para ele e pegava o pagamento em carroça. E aqui a gente vendia a carroça. E aí você vendia a carroça depois. Vendia a carroça para outro. Para um caminhão de farinha e vendia a farinha. Uma vez eu peguei aqui em Alvilândia um caminhão de farinha em pagamento de um negócio. A salvação é que eu saí, cheguei na cidade de Alvilândia e tudo, e lá, conversando, vendia farinha na hora, o caminhão de farinha. Mas eu até brincava e liguei para os meus irmãos e dizia, olha, providencia um caminhão de rapadura, porque eu já tenho a farinha para a gente fazer. Então, isso mostra, né, a flexibilidade de vocês. Sim, com os o negócios, escambo, o escambo, a comunicação. A barganha, né, como nós chamávamos. Vocês tinham uma capacidade de comunicação fora do comum, né? Fora do comum. Todo o nosso patrimônio foi feito muito à base de troca. Por exemplo, nós estávamos fazendo um prédio. Eu chegava com você, você tinha uma olaria. E você chegava para mim e dizia, Didi, eu preciso de uma máquina de solda. Eu dizia, eu troco em tijolo. Eu ia ali no rapaz que vendia pedra. Eu preciso de tal coisa. Eu troco em pedra. Eu troco em areia. Eu troco... Então, aquilo para nós foi facilitando muito a nossa vida. Aquelas trocas. E não precisava ter dinheiro para negociar conosco. Só precisava ser sério. Porque ter caráter. Nós éramos sérios. Tem que ter caráter. Sim. Nós éramos sérios e sempre fizemos negócio com gente séria. O nego pode dizer, eu não conheço esses irmãos, mas eles me enganaram, ninguém pode falar. Que bacana, essa história é fantástica. Olha, nós temos aqui quase 50 anos de Marília. Nós nunca tivemos uma ação trabalhista. Nunca, nunca. Nenhum dos irmãos. E qual que é a tua filosofia no que tange aí ao tratamento com seus colaboradores? Você tem 100 colaboradores. Como que é o dia a dia com eles? Hoje nós, como ficou cada um com os seus, né? Mas eu acho que se juntar os irmãos todos aí, hoje nós teríamos aí por volta de uns 100 colaboradores. Juntando os irmãos, bem claro. Sempre foi uma relação de muito carinho, de muito respeito, viu? A gente sempre fez questão de dizer que o nosso colaborador é muito importante para nós, certo? Ele é tão importante para nós como nós gostaríamos e gostamos de ser importante para eles. Nós precisamos um dos outros. Então, a nossa chamada de atenção é só dizer assim, veste a camisa, cara. Que quando ele veste a camisa, tudo vai para frente. Tudo vai bem. Aproveitando essa deixa. Nós precisamos um do outro. Aproveitando essa deixa. Aqui no nosso programa, o nosso público principal são os nossos alunos. Sim, sem dúvida. Que dica você daria hoje para um aluno nosso que está saindo aí da faculdade e está prestes a enfrentar o mercado de trabalho? Dizer, tenha coragem, tenha audácia, acredite em você. E nunca esqueça de uma coisa, ninguém é tão burro que não tenha algo a ensinar. E ninguém é tão inteligente que não tenha algo a aprender. Aprenda com todos. E não tenha medo de ousar. Porque se você é novo e não erra, você vai errar depois de velho. Perfeito. Certo? Você tem que ter audácia, ter coragem, acreditar em você e ir em busca de seus sonhos. Didi, o assunto está interessantíssimo, só que nós precisamos dar espaço para os nossos comerciais. Nós já voltamos. Gestão e mercado.
Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia? Crescer profissionalmente? Realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível, com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece? Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro. Estamos de volta com o nosso convidado Edivaldo Nunes de Oliveira. Edivaldo Nunes de Oliveira, Didi, a nossa entrevista no primeiro bloco estava espetacular. E eu quero fazer uma pergunta agora para te deixar numa posição delicada. Você disse para mim que em Marília nós tínhamos que ter uma divisão de eras. Você pode explicar isso melhor para nós? Sim. Eu fiz faculdade em Marília. Eu me formei, eu terminei a faculdade em 1981, né? E eu sempre gostei de dizer que Marília deve muito a uma pessoa, Márcio Mesquita Serva, Dr. Márcio. Marília deveria ter duas eras, antes do Márcio e pós do Márcio. O Márcio trouxe para Marília muita coisa. O Márcio é um modelo de tudo para todos nós. Todos esses estudantes que estão cursando qualquer curso na Unimar, copie o Dr. Márcio. Dr. Márcio foi um homem audacioso, foi um homem criador, um homem que criou tudo isso aqui é um império, certo? Márcio, quando morrer, vai deixar um legado fora de série. Ele é um homem que é história para a nossa cidade. Muitas empresas ele criou, essa instituição que é tudo de bom e de maravilhoso. Então eu digo com toda a franqueza, eu sou fã e se é uma das pessoas que serviu como modelo para mim, Dr. Márcio Mesquita Serva. E digo a você que está me ouvindo, que é um estudante, não tenha medo de ousar, não tenha medo de arriscar, vá em busca dos seus sonhos e copie pessoas como o Dr. Márcio, pessoas vencedoras, que você vai longe. Perfeito, Didi. E vamos falar um pouquinho agora da convivência, né, corporativa. Você conviveu esses anos todos dentro de uma empresa, no entanto, com a sua família. Como foi esse convívio? Como é esse convívio? O que você recomenda que seja feito quando se administra uma empresa em família? Olha, a gente tem que se basear numa coisa chamada respeito. Respeito é a base de tudo. De tudo, Henrique. Eu fui criado assim, se eu começar uma empresa, um negócio, eu tenho que começar com o princípio que ela tem que dar certo. Eu tenho que começar com o princípio que eu tenho que ter lucro e dar lucro ao meu sócio, a todas as pessoas que estão à minha volta. Nunca pensei em ganhar só. Negócio só é bom quando ele é feito. Quando ele é bom para mim, bom para você e bom para todos que nos cercam. Nunca pense em ganhar sozinho. Pense sempre em ganhar em grupo, em ganhar com todos que estão juntos de você. Então, nós fomos uma sociedade com 6 irmãos. Nós somos 6 irmãos que nos amamos, que dá muito certo. Por quê? Porque nós sempre respeitamos um ao outro. O respeito na nossa família sempre imperou. Era o princípio de meu pai e era o princípio nosso. Então, a minha responsabilidade encerrava onde começava do meu irmão. Dali para diante, eu tinha que recuar. Isso assim. Não, isso é com meu irmão fulano. Isso é do departamento dele. Um não tomava a decisão do outro. Aquilo era muito agradável. Nós fomos sócios 30 anos. Se eu disser para você que as brigas que nós tivemos eram brigas tolas, né? Aí nós criamos nossos filhos com esse respeito. Nós somos uma família de beijoqueiros.
Eu beijo meus irmãos até hoje, meus irmãos me beijam, eu beijo meus sobrinhos me beijam. Isso é uma coisa dentro da nossa casa fundamental. Somos também uma empresa espiritualizada. Acreditamos muito em Deus. Trabalhamos com esses princípios, não é? E como o respeito era muito grande, tudo deu certo. Nunca tivemos problema um com o outro, nunca tivemos qualquer tipo de problema que não fosse resolvido dentro da empresa. Qualquer mágoa. Respeito. Respeite seu sócio, assim como você respeita a sua esposa. O casamento só dá certo se você respeitar a sua esposa e se a sua esposa te respeitar. Isso é recíproco. Perfeito, Didi. Muito bem. Você é um empresário bem-sucedido, durante esses mais de 40 anos aí à frente de ferramentas e parafusos. Eu tenho certeza que antes dessa pandemia, você não tinha enfrentado uma crise assim tão avassaladora. Então a minha pergunta é bem simples. Quais foram as estratégias que você utilizou na sua empresa para fazer frente a essa crise de pandemia? Henrique, não existe... Quando aquilo veio, aquilo nos deixou assim, chocados. O que fazer? O que fazer? Vamos parar? Vamos demitir os funcionários? Não, não foi isso não. Nós sempre partimos do princípio. O que eu sei fazer? Vender ferramenta, vender parafuso. Então eu vou continuar fazendo isso. Vou até onde der, vamos trabalhar, vamos reunir o nosso pessoal, não vamos demitir ninguém, reunimos uma conversa franca com o nosso funcionário. Gente, nós temos alguma gordura a queimar. Essa gordura nós vamos queimar. Quando ela acabar, seja o que Deus quiser. Então, o que nós precisamos de vocês? Vistam a camisa. Lutem junto conosco. Lutem junto conosco. Certo? E nós precisamos de vocês precisam de nós. Precisamos de ideias, precisamos que vocês parem para pensar, que vocês não se limitem àquilo que eu tiver de ideias. Não, eu quero que todos aqui pensem. É importantíssimo trabalharmos juntos. E qual foi o resultado? Venceu. Nós tivemos o primeiro mês, nossas vendas caíram em torno de 45%. Depois disso, nós fomos crescendo mês a mês. O mês de junho já tivemos um grande mês. O mês de julho nós tivemos o melhor mês da história da nossa empresa. Aí veio o mês de agosto, já não conseguimos ter um mês tão bom quanto julho, porque nós tivemos muita falta de material. As indústrias não se prepararam para isso. Então, eu acredito muito que as coisas vão melhorar. Eu acredito que as coisas vão melhorar. Didi, e com relação a um momento pós-pandemia? Então, imaginemos que daqui um mês, 2 meses, essa vacina tão propagada, ela seja aplicada na população e a pandemia seja extinta. Que a gente volte à vida normal. Isso. O que você visualiza aí para as empresas? Henrique, eu estou muito otimista com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil está começando a entrar numa era diferente. O Paulo Guedes é um homem de muita experiência. E quando você vê, por exemplo, que um juros que está sendo pago no banco de 0, qualquer migalha, o brasileiro está entendendo que ele não pode viver de juros, que quem vive de juros é banqueiro, não é eu, não é você. Nós temos que empreender, nós temos que trabalhar. Tirar esse dinheiro e aplicar no setor produtivo. Isso não é para dar lucro, isso é uma passagem de dias, alguma coisa que a gente aplique e tire alguns juros sobre isso. Então agora, tinha cara que ele não trabalhava, ele vivia só de juros. Né? Hoje não, hoje nós vamos ter que construir, nós vamos ter que investir em modernização,
investir em equipamento. Nós vimos agora que no meu segmento o empresário virou um mero importador. Ele não quer mais fabricar porque ele acha que importar da China é mais importante, dá mais lucro para ele. E, no entanto, a realidade é outra. Nós temos de criar, nós não podemos depender da China. Nós temos que pensar no Brasil. Autonomia. Autonomia. Nós podemos até importar 45%, mas 55% nós temos que fabricar aqui dentro. Nós temos que dar emprego ao povo brasileiro. Quando você fala de coragem, né, para os nossos jovens acadêmicos, essa coragem também estaria aí aplicada aos empresários, né, que estão medrosos. Sem sombra de dúvida. Não, os empresários não estão muito medrosos, não. O governo agora está colocando juros num patamar viável. Hoje, dá para qualquer empresário que tenha crédito fazer um empréstimo e usar ele de forma decente, não é? Não é fazer empréstimo para pagar dívida, é fazer empréstimo para investir para frente, não é? A gente está sentindo que com umas taxas de juros dentro do normal, dá para a gente ousar, dá para a gente crescer, certo? A gente tem que ver que um BNDES não tem que se virar para financiar grandes empresários, ele tem que principalmente pensar no pequeno. Se o BNDES fizer em vez de um empréstimo de 5 milhões, ele investir com 25 empréstimos de 200 mil para o pequeno empresário, a economia anda. Quem dá emprego é o pequeno, não é o grande. Então, se o banco emprestasse 200 mil para o pequeno fazer um barracão para ele empregava várias pessoas naquela construção. Isso, o resultado seria muito rápido. Nós estamos vendo com esses 600 reais. Esses 600 reais está fazendo um milagre na economia do Nordeste, na economia do Brasil, não é? Certo que isso não é aposentadoria, isso é uma medida provisória. Mas nós chegamos à conclusão de que com tão pouco a gente consegue fazer muito. Então, eu digo a você, não tenha coragem, converse, troque ideias com pessoas experientes, ouça mais de um, faça a sua própria opinião. Mas todos os grandes negócios nascem de ousadia, nascem de coragem. A Unimar é um deles. A Microsoft é um deles, a Apple era um deles, Didi, e assim por diante. Sua bagagem e a sua experiência é fantástica. Esse programa aqui teria que durar pelo menos uns 3 dias. Henrique, tá? Hoje, todos os nossos negócios, da minha geração, da minha família, estão na mão dos nossos sobrinhos, nossos filhos. Hoje a minha loja está na mão do meu filho e da minha filha. Eles administram melhor do que eu. Eles são mais sábios do que eu. E hoje, eu só vejo eles trabalhar e aprendo cada dia mais com eles. O que eu quero dizer para você é que a família é a base de tudo. E nós estamos lá, reunidos, lutando, e volto a dizer, somos uma empresa espiritualizada, certo? Sempre aquilo que nós queremos para nós, nós queremos para o próximo, para aquele que nos rodeia. Perfeito, Didi. Não basta negócio ser bom para mim, ele tem que ser bom para nós. E aquilo que não for bom para nós, eu desfaço. Perfeito. Com isso, Didi, eu quero agradecer a sua presença, foi valiosíssima. Assim, como eu disse anteriormente, nós teríamos que gravar aqui o programa pelo menos uns 3 dias, para tirar metade aí da sua experiência de vida. Pessoal, com isso nós encerramos mais um programa Gestão e Mercado. Muito obrigado, Didi. Obrigado a você, Volte sempre. Foi uma alegria muito grande. Que Deus a todos ilumine e guarde. Amém.